É justamente esta alma vivente. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É por esta alma que existe uma guerra no mundo espiritual. Mais uma vez, capítulo 1, versículo 7 de Gênesis. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Primeira parte do homem, corpo, do pó da terra. E soprou em seus narizes o fôlego de vida. Deus é espírito. Ele soprou de dentro para fora, ele soprou a sua essência, espírito. E o homem foi feito alma vivente. Ou seja, um ser triuno, formado de corpo, de alma e de espírito. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E nós já aprendemos aqui que Deus também é um ser triuno. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. No versículo 26 a Bíblia nos diz: e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, meu amado ouvinte, meu amado irmão, você não tem somente um corpo, você tem uma alma e um espírito. E quando nós passamos dessa para melhor ou para pior, quando nós morremos, quando vem o nosso tempo, porque existe tempo para todo propósito debaixo da terra, quando há esse tempo, amado irmão e amada irmã, eu quero te dizer que o corpo, ele torna para o pó, porque do pó ele veio. O espírito, ele torna para Deus, porque Deus o deu. O Espírito fez do homem alma vivente, alma que reproduz, alma que pensa, alma que tem sentimentos, desejos, prazeres, anseios, tristeza, alegria. E é esta alma, quando o homem morre, esta alma, ela tem um julgamento. Esta alma, por esta alma, pela minha alma e pela sua alma, existe uma guerra espiritual. Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quer salvar a sua alma, quer absolver a sua alma dos pecados cometidos, pelos desejos consentidos pelo corpo. Os prazeres vêm da alma, os desejos, os anseios, as vontades vêm da alma. Quando a Bíblia nos fala, em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, de tudo que o homem deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procedem as saídas da vida. A Bíblia quer dizer alma. Sabe por quê? Do nosso coração físico, esse órgão, que é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo físico, ele só tem poder para bombear o sangue. Então, quando a Bíblia diz de tudo que deve guardar, guarda o seu coração, quer dizer, guarda a tua alma, porque delas procedem a saída da vida. Então, o nosso coração e o nosso cérebro, eles fazem parte do corpo. A primeira parte que Deus criou, o corpo. Agora, a alma é que manda os desejos para o cérebro, os sentimentos, os pensamentos. Então, é a alma que será subjugada. E a nossa alma é o nosso ser imaterial, é o nosso ser espiritual, que Deus tanto quer salvar. É por isso que nós estamos aqui na tarde desse dia, pastor Celso. Porque nós queremos a salvação das almas das pessoas. Porque o corpo, ele volta para o pó e ele é comido pelos bichos. Ele entra em decomposição. O cérebro, ele também entra em decomposição a partir do 4º, 5º dia. O coração, se ele não for liberado para ser transplantado, se assim também ele estiver apto para ser transplantado, ele também será comido pelos bichos, entrará em decomposição. O espírito tornará automaticamente para Deus. E essa alma vivente, que ela viverá para a eternidade, ela tem 2 caminhos, ela tem 2 destinos. A nossa alma, ela tem 2 destinos: ou é desprezo eterno e sofrimento eterno, ou é a salvação eterna e prazer eterno, gozo eterno, com Deus que é eterno, o Deus triuno, o Deus todo-poderoso. Ele quer salvar as nossas almas do fogo do inferno. A Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois da morte segue-se o juízo. E é depois desta morte do ser triuno
que ali o ser se divide, o ser se separa. Você já viu alguma pessoa morta se movimentar, andar? Quando a pessoa morre, quando essa alma vivente sai do corpo, o corpo automaticamente cai, esfria. A parte material está pronta para ser enterrada. E o espírito volta para Deus. E essa alma vivente que pensou, que raciocinou, que desejou, que executou boas obras ou mais obras, ela segue-se para o juízo. Meu amado, minha amada irmã, meu querido irmão, Jesus Cristo, ele veio para nos salvar. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que a alma dessa pessoa sinta o gozo eterno, a alegria eterna, a paz eterna, num lugar maravilhoso que está projetado para todos os seres humanos da face da terra. Porém, infelizmente, os seres humanos, muitos não entendem que ele não é somente um ser carnal, ele é um ser espiritual que viverá eternamente. E ele, aleluia, muitas das vezes ele não aceita a pregação do evangelho, ele não aceita que existem esses dois caminhos, que nós podemos servir ao nosso corpo, aos desejos, aos prazeres pecaminosos, aos prazeres ilícitos. Ele acha que vivendo, sendo feliz, livre, quando ele morrer, acabou, vai para o purgatório, vai virar uma alma penada, ou morreu, acabou. Infelizmente não, amado. Deus nos dá a oportunidade para a nossa alma ser salva. Porque assim como é o nosso corpo, se hoje, por infelicidade, cair uma água fervendo, você está fazendo um café, e cair uma água fervendo do café em suas mãos, tu vai sentir aquela dor. De repente vai ter até bolhas. Dependendo da temperatura da água ou do óleo que caiu na pele da pessoa, aquela pele vai cair. Vai ser uma queimadura de 3º, 2º ou de 1º grau. E aquela pessoa vai sentir muito. Assim, meu amado, será a alma daquele que for perdido, aquele que morrer sem salvação, aquele que morreu sem confessar seus pecados, sem se arrepender dos seus pecados, aquele que morreu nos vícios das drogas, das bebidas alcoólicas, da prostituição, do narcotráfico, aleluia, dos jogos, aleluia, louvado seja Deus, aquele que morreu nas obras da carne. Porque o corpo ele voltará para o pó, o espírito tornará para Deus. E a alma que vai pagar o preço. Então nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos cheios da presença de Deus. Aleluia. A Bíblia também chega a nos dizer que a boca fala que o coração está cheio. Ou seja, que a alma está cheia. A boca fala que a alma está cheia. E se a minha alma estiver cheia da presença de Deus, cheia da unção de Deus, cheia do poder de Deus, do conhecimento bíblico, da unção que há na Bíblia Sagrada, da unção que há no Divino Espírito Santo, eu executarei as obras do Espírito. Eu executarei os frutos do Espírito Santo. E isso me dará, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, a justificação pelos meus pecados, o perdão dos meus pecados. A crença, a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo gera a justificação. Porque nós não seremos salvos pelas obras, mas pela graça, por meio da fé. E a fé, ela não vem de nós, é um dom de Deus. Então nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos nos santificar, nós precisamos buscar a presença do Senhor para que as nossas almas sejam salvas. Eu não estou preocupado se Deus vai externar, vai me abençoar, vai me prosperar, aleluia, se Ele vai me dar carro zero, casa nova, moto 0 km. Isso tudo eu posso alcançar pelo trabalho das minhas mãos.
mãos, pelo suor do meu rosto. Eu quero de Deus a salvação da minha alma. Eu quero de Deus a paz de espírito na minha alma. Eu quero de Deus o conhecimento, a presença do Senhor, o refrigério do Senhor na minha alma. Eu preciso que a minha alma esteja refrigerada. E eu preciso me preparar a cada dia para o grande e terrível dia do arrebatamento da igreja. Ainda tem essa, irmãos. Tem pessoas que não estão se preparando, pensando que vão viver aqui eternamente. No Salmo de número 90, a Bíblia nos diz que a duração da vida do ser humano é de 70 ou, quando muito, 80 anos pela sua robustez. Mas o melhor dos seus dias, o melhor dos dias dos 80, dos 70, 80, 90 anos, é fadiga e cansaço. Ou seja, o ser humano não é eterno. O seu corpo, a sua vida aqui no planeta Terra não é eterna. Mas após a morte existe uma eternidade. A sua alma é eterna. E o Senhor Jesus Cristo, pela sua morte na cruz do Calvário, pelo seu sangue derramado naquela cruz, Ele quer salvar a minha alma e a tua alma. Para isso nós precisamos obter o conhecimento bíblico. A Bíblia nos diz que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, amados, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Busquemos a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Busquemos o conhecimento. A Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. Nós precisamos confessá-los diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que a nossa alma já receba absolvição. E nós precisamos prosseguir. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, disse Oséias. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós também não é aceitar Jesus, confessou Jesus e você já está salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Negativo. A salvação é gradativamente. Todos os dias nós temos que matar um leão. Um dia nós vamos matar um leão, outro dia nós vamos matar urso, outro dia nós vamos matar 3 leões, 3 ursos. Que são os desejos pecaminosos das nossas carnes. Que são os desejos imorais, profanos, maliciosos, adúlteros, cobiçosos. Um dia vai ser o ódio, a fúria. Como o nosso planeta tem andado numa era, essa nova era trouxe muita fúria aos corações, muito ódio aos corações. Nós estávamos comentando hoje acerca do rapaz que morreu no posto de gasolina. O camarada desceu do carro, já ia dando uma voadora no policial. O policial, por sua vez, sacou a arma com um tiro só. O matou por causa de quê? Ira. E a Bíblia nos diz que a ira é um fruto da carne. E quem comete o fruto da carne não pode herdar o reino dos céus. Quem pratica as obras da carne não pode herdar o reino dos céus. Porque as obras concretizadas pela carne faz com que a alma vá para o inferno. E Jesus quer a salvação da nossa alma. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Eu quero que os irmãos leiam comigo a carta do apóstolo Paulo à igreja dos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, porque nós precisamos aprender da Bíblia Sagrada, meu pastor. Nós precisamos conhecer a fé para vencer o pecado, a iniquidade, a impureza, a imperfeição, a insensatez, o ódio, a ira. Nós precisamos saber que isso é pecado e isso separa o homem de Deus. No livro de Isaías, aleluias. No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, a Bíblia nos diz
que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar. Os seus ouvidos não estão agravados ou tampados para que não possam nos ouvir. Mas são as nossas iniquidades que nos separam de Deus. As nossas impurezas, os meus pecados, as minhas impurezas, as minhas imperfeições, as obras da minha carne me separam de Deus. E como eu posso vencer as obras da minha carne, os desejos pecaminosos, adúlteros, profanos, imorais, de ódio, de ira, de contenda, de fofoca, de rancor, de mágoa, de raiz de amargura, de sentimento de vingança, desejo por vingança? Como eu posso dominar isso? Como eu posso vencer esse desejo tão grande que vem da minha alma e eu faço com que ele aconteça com as minhas carnes, com as minhas mãos, com os meus olhos, com os meus lábios? Como eu posso dominar? Como eu posso vencê-los? Como eu posso dominar a minha alma para que não tenha esses sentimentos e esses pensamentos? Como é que eu posso dominar o meu cérebro? Como é que eu posso dominar minhas atitudes, minhas ações? Se enchendo do Espírito Santo de Deus, se enchendo dos frutos do Espírito Santo, da obra redentora que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ela opera na vida do ser humano. Porque o Deus Pai, o Deus Filho está na glória, esperando a igreja ser arrebatada, esperando a nossa alma estar salva. Irmão, um crente em Jesus Cristo, um crente salvo, Jesus Cristo recolhe. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. A Bíblia nos diz também, em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, aleluias, a Bíblia nos fala: bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor, sim, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam, as obras espirituais. Diz assim a palavra do meu mestre, Gálatas 5,16. Conheça a palavra e receba no seu coração. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A palavra concupiscência quer dizer desejos, prazeres, desejos da carne, cobiça da carne. Andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não faças o que queres. Se você andar na carne, tu não vai fazer a vontade do espírito. Mas se você andar no espírito, a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos seus filhos. Então, se nós andarmos pelo Espírito Santo de Deus, pelo divino Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, pela restauração, regeneração do fogo do Espírito Santo de Deus, nós andaremos juntamente com Deus, lado a lado. Sentiremos a sua presença. Nós estaremos nele e ele estará em nós. Porque as pessoas costumam dizer: Deus está comigo, Deus é comigo. Mas você é com Deus? Você faz as obras do Espírito, você se esforça para que as obras do Espírito se manifestem na sua vida pelas suas ações, pelas suas atitudes, a fim de que a sua alma, que é eterna, seja salva. Oh, aleluias! Vai recebendo esse maná. Aleluia! Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, que é sensualidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Idolatria, feitiçaria, inimizade, ódio, raiva, rancor. Tô de mal, não falo mais. Isso é uma obra da carne. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus não se agrada disso. Porfias, emulações, iras. Ira, ódio. Tudo tá cheio de ódio, tudo tá cheio de rancor, tudo tem vontade de matar. O camarada, por causa de uma discussão, uma fila de abastecimento no posto de combustíveis, se levantou cheio de ódio, pensando que ia bater, que ia ferir, que ia denegrir, que ia espancar o cara. A sua última voadora. Tomou um tiro e perdeu a sua vida por causa da ira. E nessa perda da sua vida,
ele tem que prestar contas. E eu espero, e a gente não pode pregar sobre isso, incentivar as pessoas a crer que isso vai acontecer, mas eu espero que no seu momento ali de agonia, o seu momento ali, seus últimos momentos com vida, ele tenha se lembrado que alguém pregou o evangelho para ele e disse que Jesus Cristo cura, salva e liberta. Que uma vez o ladrão da cruz, tinham 2 ladrões, existiam 3 cruzes. A cruz do santo, sagrado, filho do Deus vivo, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A cruz de um ladrão do lado esquerdo, a cruz de um ladrão do lado direito. O ladrão do lado direito se esforçou e disse: mestre, bem sei que tu és o Filho de Deus. Lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Ele se arrependeu dos seus pecados. E o outro ladrão blasfemava. Se ele é Deus, se ele é o Filho de Deus, se ele é o santo, se ele é o sagrado, se ele é o esperado de todas as nações, se ele é o Yeshua, se ele é o Mashiach, desça dessa cruz, salve a si mesmo e a nós. E o ladrão que se arrependeu falou: rapaz, nós somos pecadores, nós erramos, nós transgredimos a lei dos homens e a lei de Deus. Nós merecemos esse castigo, mas ele não, ele é o santo, ele é o sagrado. Ele é o divino que veio morrer pela humanidade, ele é profeta, ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Jesus Cristo falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o perdão. Hoje mesmo tu receberás o perdão e a sua alma repousará comigo no paraíso, no seio de Abraão. Aleluia, para onde vão os mortos que no meu nome morreram, se esforçaram, lutaram, combateram o bom combate, guardaram a sua carreira, combateram um bom combate, seguiu a sua carreira e guardaram a fé. Ali ele não teve tempo de ser batizado. Ele não teve tempo de fazer a obra de Deus, mas ele se arrependeu. Jesus Cristo, ele procura corações quebrantados e contritos. A Bíblia nos diz que uma certa feita, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi comer na casa de Zaqueu, e tinha pecadores de tudo quanto é forma. Zaqueu era quase que um agiota. Zaqueu era cobrador de impostos. E colocava ainda algo em cima dos impostos que ele ia cobrar, que era o seu salário. E a Bíblia nos diz que quando Zaqueu ficou sabendo que o Santo Filho de Deus ia passar na sua rua, no seu bairro, na sua localidade onde estava a sua moradia, ele subiu em uma árvore difícil de subir, porque ele era de pequena estatura e tinha muitas pessoas para vê-lo, para falar com Cristo. E Jesus, como é onisciente, ele sonda as mentes de todos os seres humanos na face da terra, porque ele os criou. O Pai, o Filho e o Espírito Santo criou o ser humano. E ali, amados, Jesus contemplou Zaqueu e disse: desce depressa que hoje me convém pousar em seu lar. Hoje chegou a salvação na sua casa. E as pessoas diziam: como pode este? Não é possível. Se ele fosse profeta, se ele fosse o santo, se ele fosse o sagrado, ele não entraria na casa de Zaqueu. Ele saberia que Zaqueu é um publicano, é um pecador que oprime o seu povo judeu, que cobra imposto para os romanos e ainda coloca algo a mais. E Jesus disse-lhes: eu não vim buscar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, se você reconhece que você é pecador, que você erra, que você falha, se você chegou à sua consciência de que as bebidas alcoólicas, drogas narcóticas, a prostituição, todas as áreas da prostituição, aleluia, criminalidade, os jogos, os palavrões, a Bíblia fala contra palavrão, presbítero Márcio, a Bíblia proíbe palavrões, proíbe, amado querido irmão, é uma obra da carne. São palavras indecentes, palavras imorais, palavras de baixo escalão, palavras impróprias.
Na carta do apóstolo Paulo, aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, a Bíblia nos diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação. Palavra torpe significa, aleluia, palavra torpe significa indecente, palavras indecentes, palavras imorais. Então Jesus Cristo quer nos livrar disso tudo, irmão, para nossa alma ser salva. Glória a Deus. Continuando as obras da carne: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Quer herdar o reino dos céus? Abandone as obras da carne. Mas como, irmão? Eu fumo cigarro desde 12, 13 anos de idade. Eu uso bebida alcoólica desde 13, 14 anos de idade. Eu sou do samba, eu sou do forró, eu sou do pagode. Eu sobrevivo da música, seja ela funk, pagode, forró ou samba ou axé. Como que eu vou conseguir sobreviver? Irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, a Bíblia nos diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vosso Pai Celestial, Ele bem vos sabe o que é necessário. O que for necessário para nós sermos felizes enquanto estivermos aqui no planeta Terra, Deus assim o fará. Deus nos abençoará. Deus derramará chuvas de bênçãos. Desde o momento que nós venhamos lutar, aceitar o seu Filho Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das nossas almas e seguirmos os santos e sagrados e retos caminhos do Senhor. Falamos das obras da carne, que não nos levará para o céu, que não permitirá que nós entremos no céu e, por consequência, tenhamos a vida eterna, que a nossa alma tenha um repouso eterno, um lugar de paz eterno. Agora vamos falar dos frutos do Espírito, das obras do Espírito Santo, que nos conduzirá a nossa alma para a vida eterna. Amados ouvintes dessa rádio abençoada, queira ter a vida eterna com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha as coisas que estão acontecendo no nosso planeta, quanta perseguição contra os cristãos. O apóstolo Paulo, em uma das suas perseguições, os apóstolos, teve um povo que chegou e falou: olha só, outro dia se levantou um tal de Bar Jesus, ele tinha uns 400 mais ou menos com ele. E o que aconteceu? Ele pregou e depois foi disperso, porque Deus não era com ele. Da mesma forma vai ser esse apóstolo Paulo. Não vamos nos levantar contra ele, não vamos impedir ele de pregar a palavra de Deus, porque se esse concílio não for de Deus, se desfará. Mas se esse concílio for de Deus, nós não podemos ser pegos combatendo contra Deus. Ou seja, a obra é divina. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Agora, se o homem tem andado errado, o conselho dele, o seu ministério será desfeito. Naquele grande dia, o homem que pregou a palavra de Deus e não viveu, vai ter a sua recompensa. A sua alma será condenada com todo o conhecimento bíblico dele. Mas Jesus Cristo quer nos livrar. Já estamos terminando. Mas o fruto do Espírito é amor. Olha o fruto do Espírito Santo, irmãos. As obras da carne nós acabamos de conhecer, mas os frutos que o Espírito Santo gera em nossas vidas. Não esquecendo que nós não vamos deixar de ser pecadores, mas seremos transformados. Não teremos mais aquelas ações pecaminosas que nós tínhamos antes. Se vivermos no Espírito, se pregarmos a palavra, se lermos a palavra, se jejuarmos, se orarmos, se evangelizarmos, se amarmos ao Senhor Jesus e desejarmos o arrebatamento. Mas os frutos do Espírito é amor. Olha o que o Espírito Santo gera em nossos corações. Amor, alegria, paz, longanimidade. Que é uma pessoa longânima, uma pessoa paciente. Uma pessoa que antes de falar ou de agir, pensa 10 vezes, 20 vezes. Isso é a ação do Espírito Santo para a salvação das nossas almas. Benignidade, bondade, fé. É uma ação do Espírito Santo, é um dom do Espírito Santo. Mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Porque Deus é o Espírito. E aqueles que o adoram têm que adorar em Espírito e em verdade. Então, irmãos, esse ser triuno, ele quer salvar nossas almas. Ele quer. Olha só como é que Deus é tão perfeito, irmãos. A ação do Espírito Santo, pastor Celso, ela é tão tremenda, ela é tão perfeita, que o Espírito Santo vem em nossas vidas, o perdão, a purificação pelo sangue de Jesus Cristo, faz com que nós venhamos viver mais e com qualidade de vida. O Jesus Cristo, o sangue de Jesus nos liberta do cigarro. O cigarro faz mal para os pulmões. O cigarro faz mal para o nosso corpo humano todo. As bebidas alcoólicas da mesma sorte. As drogas, piorou. Maconha, cocaína, êxtase. Essa droga totalmente maléfica, satânica, que escraviza as almas. O crack. Escraviza até os atores de Hollywood. Os maiores atores de Hollywood foram escravizados, suas almas, tiveram suas almas escravizadas pelo álcool e pelo crack, e morreram na miséria. Morreram na depressão, na profunda depressão. Jesus Cristo quer salvar nossas almas da depressão. Quer nos dar uma vida plena com abundância, com alegria, amados. Porque nós somos feitura sua. Nós somos a sua imagem e semelhança. Nós fomos feitos de corpo, alma e espírito. Deus formou o corpo do pó da terra. Soprou nesse corpo. E nós fomos feitos almas viventes. Pessoas que vivem, pessoas que respiram, pessoas, aleluia, que têm pensamentos, têm sentimentos, têm prazeres. E nem todos os prazeres dessa terra, do nosso corpo, são ilícitos. Nós podemos nos casar e conhecer nossas esposas, nos relacionar com nossas esposas. Sexo é algo divino, desde que você esteja casado com a sua esposa. Porque, aleluia, deixar o homem, seu pai e sua mãe se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Nós não precisamos ter 10, 20, 30 mulheres. Não está mais na época de povoar o planeta Terra. O planeta Terra já tem gente até demais. Entende, meus amados? Mas para fechar essa matéria de corpo, alma e espírito, quero que você tenha entendido que Deus é um ser triuno. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. No princípio, o Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho estava no céu, o Espírito Santo estava na terra. E ele falou, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós somos um ser triuno, e o homem também será um ser triuno. Corpo, alma e espírito. Mas desses três elementos do corpo humano, do ser humano, o mais importante é a sua alma. Porque de tudo que deve guardar, guarda a sua alma. Porque dela procedem as saídas da vida. E é a sua alma, após a morte, que vai receber a salvação ou a condenação eterna. A Bíblia nos diz, para fecharmos esse negócio de corpo, alma e espírito, essa tricotomia, que já estamos no final da pregação, já vamos entrar nos momentos finais. Para fecharmos esta palavra, espero que vocês tenham entendido. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do bom mestre. E o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, idôneos, santificados pelo sangue de Jesus Cristo, purificados pelo Espírito Santo, pela lavagem do Espírito Santo, pela regeneração do Espírito Santo, pelo poder do divino Espírito Santo, para que nós possamos, aleluia, estar preparados para o grande e terrível dia do arrebatamento da igreja. Ou se antes do arrebatamento,
Se antes do arrebatamento nós descermos à sepultura, nossas almas estarem salvas em Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, o ser humano foi feito de corpo, alma e espírito. Tudo perfeito. Deixa o Espírito Santo reinar sobre sua vida. Deixa o poder das Escrituras transformar sua vida. E nós teremos um repouso eterno da nossa alma com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que a graça e a paz do Sagrado esteja com todos. Amém. Amém.